Olá, me chamo Miriam e eu vou explicar hoje um pouco sobre Sócrates, maiêutica e moral socrática, tá? Aqui a gente tem uma fase de conhecer a verdade para viver o bem, porque no final do slide a gente vai saber por que essa frase, tá? Primeiro aqui, slides, a gente tem uma régua ilustrativa com a imagem de Sócrates, um ponto de interrogação representando as perguntas, um banhado de dúvidas. A maiêutica é representada, então, por uma mulher dando à luz, porque a tradução da palavra maiêutica, ou a aplicação da palavra maiêutica, quer dizer a luz de dar a arte de dar a luz ao conhecimento, tá? O último, conhecimento, representado pela lâmpadazinha, e o moral, que é representado por um coraçãozinho, tá? O primeiro ali, a primeira imagem de Sócrates. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo do século V a.C., que não deixou nenhum texto escrito, ele não escreveu praticamente nada, ou a gente não encontrou nada, o ser humano não encontrou nada que ele mesmo tenha escrito. A gente tem conhecimento sobre Sócrates através de Platão, que era um de seus discípulos, e também através de 2 ou 3 outros filósofos que também falaram sobre ele. Tá? Por isso que a gente conhece, por isso que ele é conhecido como filósofo, porque mais que outro filósofo cita eles em seu texto, tá? Sócrates, por que ele não escrevia, ou qual que é o fundamento da ideia dele? Ele acreditava que o diálogo, tá, é fundamental para a pessoa realmente entender o que ela está pensando, ou o que ela está conhecimento, ou o que ela acha que conhece. Como assim? Tá? Muitas vezes a gente responde uma pergunta de forma automática, com algo já reproduzido, algo que a gente leu, algo que a gente escutou, só que sem realmente entender do assunto. Tá? Sendo assim, Sócrates desenvolveu o método da maiêutica para que a pessoa realmente veja que ela não entendeu o que ela está falando e sim ela só está reproduzindo algo que já foi dito para ela, tá? Como ele fazia isso? Em primeiro momento ele fazia o questionamento inicial, tá? Aqui no slide a gente tem como exemplo o questionamento: o que é justiça? Bom, o que é justiça então? Tá? Ao perguntar isso, Sócrates vê que o indivíduo ele tenta responder, porém a resposta dele ou está incorreta ou não está completa, tá? Geralmente a resposta não estava completa porque a pessoa ela tinha o conhecimento reprodutivo, o conhecimento que ela já tinha ouvido falar, que ela já tinha lido, só que ela não tinha entendido o que isso quer dizer. Ela não entendeu o que ela leu ou ela não entendeu verdadeiramente o que ela está reproduzindo, tá? Um exemplo ali da pergunta: o que é justiça, como a pessoa responderia, por exemplo: justiça é fazer o bem, certo? Aí entra a maiêutica do será que justiça é fazer o bem, tá? E surgem novos questionamentos. Um exemplo de questionamento seria: mentir para outra pessoa, tá? Mentir para ajudar outra pessoa é justo? Isso é justiça? Se mentir não é fazer o bem, é o contrário de fazer o bem. Mentir para ajudar alguém é justo, é bom, entende? É esses questionamentos de Sócrates. Ele questionava a pessoa para que a pessoa conseguisse chegar no seu próprio nível de conhecimento, da sua própria capacidade de entender determinado assunto, tá? Então ele começa: justiça é fazer o bem, mas mentir para ajudar outra pessoa é justo, não é justo? Entende? A pessoa ficava meio em dúvida ali: opa, o que eu sei talvez não seja realmente a resposta, ou talvez essa resposta não esteja completa, tá? Fazendo isso ali, da maiêutica, fazendo esse esquema todo onde ele faz o questionamento inicial, a resposta, outros questionamentos, tá? A gente chega ao conhecimento verdadeiro. Qual que é o conhecimento verdadeiro, tá? Aqui a gente tem como exemplo que a justiça, então, depende da situação. Algo para ser justo tem que ser analisado o contexto que aquele incidente ou aquela ocorrência está acontecendo, para que se possa entender. Esse é o conhecimento verdadeiro, tá? Nesse caso aqui, lembrando que é nesse caso aqui. A pessoa entendendo: opa, então justiça não é algo tão fácil assim de explicar, eu não entendi tão bem. Agora, com os novos questionamentos, eu tenho uma nova posição sobre o meu pensamento, eu tenho um novo significado para esse questionamento, tá? Isso é o conhecimento que Sócrates buscava, tá? Esse último entender ali da pessoa. Eu entendi agora o que quer dizer justiça. Antes eu não havia entendido, eu só estava reproduzindo algo, tá?
Isso fez com que Sócrates, tá, apesar de não ter nada escrito, digamos assim, ele fosse considerado filósofo. Inclusive, mais pra frente, ali, Sócrates é condenado justamente pelo ato de fazer perguntas demais, justamente porque ele colocava a maiêutica ali, a arte da dar a luz ao conhecimento, em prática, tá? Então, Sócrates, com essas perguntas, tinha o intuito de melhorar a sociedade, ou melhorar o indivíduo para que a sociedade melhore, tá? O resultado disso tudo é a moral socrática. Moral socrática consiste ali da pessoa entender aquele determinado assunto, entender o que é justiça, entender o que é bem, para poder reproduzir isso na vida dela, fazendo com que ela ficasse um indivíduo mais sociável, mais amigável, que entendesse seu pensamento na sociedade, que entendesse a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade crítica e a sua responsabilidade individual, através realmente do conhecimento adquirido e não de algo só copiado, tá? Porque para você exercer algo que você não conhece é difícil. Por isso, para Sócrates, o erro acontece por causa da ignorância. É a falta do saber que faz o indivíduo errar. Não é a má índole, no caso, é a falta do conhecimento verdadeiro. Porque você reproduzir algo que já está pronto, tá? É mais um decorar do cérebro do que um verdadeiro conhecimento ali aplicado, tá? Então, toda vez que ele questionava a pessoa, que ele fazia o uso da maiêutica para a pessoa entender realmente o que ela estava pensando, ele queria melhorar a moral da pessoa, porque a moral se desenvolve para ele através do diálogo. Quando a pessoa entende o que ela precisa ou entende o que é, ela entende o que ela precisa fazer e o que ela não deve fazer, tá? Então ali melhoraria a sociedade, melhoraria o indivíduo, através desse desenvolver do pensamento crítico, tá? Pensamento crítico individual. Ao contrário dos outros filósofos que basicamente analisavam todo o contexto social, Sócrates não colocava a culpa do erro social na existência do mal, digamos assim. Ele dizia que o erro provém da falta de conhecimento. As pessoas não eram ensinadas para reproduzir aquilo de forma correta, elas eram ensinadas para decorar aquele conceito, só que conceitos decorados muitas vezes não são aplicados, tá? Então, para você aplicar, para funcionar, você precisaria entender do que se trata, tá? Isso, então, é a moral socrática, tá? É o utilizar o conhecimento verdadeiro para que você consiga desenvolver na sociedade esse conhecimento, consiga aplicar na sociedade o que você aprendeu. Automaticamente, fazendo isso, você vai ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais boa, no caso, uma sociedade melhor elaborada. Tá? Então seria basicamente isso, vou dar uma recapitulada rapidinho. Sócrates, então, filósofo grego, tá? Do século 5 a.C., que priorizava o diálogo como forma de conhecimento, através da maiêutica, tá? Maiêutica consiste em fazer perguntas para o indivíduo até que ele consiga chegar numa conclusão própria ou um conhecimento próprio, tá? Por quê? Por causa da ideia de Sócrates que o indivíduo erra por falta de sabedoria, por falta de conhecimento ou por ignorância, tá? Tudo isso compõe, então, a moral socrática, que é o fecho dessa aula, tá? Então, agora eu agradeço, me despeço, muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenha resumido ou ajudado a entender melhor esses termos da filosofia.